a gente fala de portfólio, as pessoas entendem que é uma coletânea dos nossos trabalhos. Então a gente vai botar lá um monte de trabalhos que a gente fez para que as pessoas vejam e talvez achem legal, ou talvez nos encontrem, ou alguma coisa desse tipo. Mas na verdade o portfólio vai além disso. O portfólio ele tem muito mais camadas e ele pode inclusive ser a diferença entre você ser contratado ou não por alguma empresa. Tudo vai depender de o que está no seu portfólio, de como você apresenta ele, ok? Então, eu vou trazer aqui um slidezinho que eu fiz, deixa eu só encontrar a janela correta. Me falem quando vocês estiverem vendo, ok? Estamos vendo. Funcionando, beleza. Então, ok. Vamos falar um pouquinho de portfólio, então. O que é o portfólio? Para a gente começar. Portfólio de um profissional criativo é o lugar onde ele guarda e demonstra seus melhores trabalhos. Mas não é somente isso. Então, o seu portfólio não é uma coletânea dos seus trabalhos desde quando você começou a sua carreira até hoje. Ele é uma seleção dos seus melhores trabalhos ou dos trabalhos que você quer apresentar para um determinado cliente. Então, supondo que você tenha, sei lá, um cliente de edição de vídeo ou um cliente de, sei lá, gestão de tráfego. Você vai demonstrar para ele somente o que tem a ver com aquele trabalho, ainda que você tenha executado outros, ok? Aqui, certo. Portfólio, ele também é uma forma da gente demonstrar como a gente trabalha. Então, não é só o resultado final, mas o processo também. E, na maioria dos casos, você vende o seu peixe mais pelo processo do que pela entrega, tá? Então, é muito importante você ter o seu portfólio com tudo documentado, o processo e a entrega final, não somente o trabalho final, porque hoje a gente tem algumas plataformas de portfólio que a galera costuma botar só o que elas entregaram, só o trabalho final. Mas aí você não sabe qual o problema que aquela pessoa estava tentando resolver, se é um cliente real ou não, se aquilo ali tinha alguma especificidade que levou aquelas conclusões de trabalho final. Então, para algumas pessoas isso fica como um portfólio vazio. Às vezes é muito bonito, mas ele é vazio. Então a gente tem que tentar mostrar também nossa metodologia de trabalho, ok? E aí onde você faz seu portfólio? Você pode usar plataformas que já são conhecidas, como por exemplo o Behance, o Dribbble, o ArtStation, e aí vai depender do seu nicho, né? Por exemplo, ilustradores costumam utilizar o ArtStation ou o DeviantArt para botar suas ilustrações. Designers, no geral, costumam utilizar mais o Behance ou o Dribbble. Então, vai depender muito. Mas você, se quiser ter mais controle sobre o seu portfólio, sobre como os seus trabalhos são apresentados, sobre até questão de senha, porque tem alguns trabalhos que você não pode divulgar publicamente, então você coloca uma senha para só algumas pessoas acessarem, né? Então você pode querer ter um site próprio para fazer isso por você, no lugar de você aderir a alguma dessas plataformas. Para fazer o seu site, você pode utilizar plataformas como o Framer, como o Teleport HQ, o Wix, o Elementor, até o Google Sites, que é um serviço que pouquíssima gente sabe, é do Google, é gratuito e te permite fazer sites. São sites um pouco mais simples, mas você consegue fazer eles com muita facilidade e te permite ter uma página na web para publicar as coisas que você quer. Às vezes, para sair do nada, pode ser um bom começo, ok? E o que você vai colocar no seu portfólio? Que é a dúvida que a maioria das pessoas tem. Tipo, poxa, eu tenho um monte de trabalhos, o que eu boto lá? Se eu tenho um trabalho, o que desse trabalho eu boto lá? E eu separei essas três caixinhas para que vocês entendam a estrutura de um bom trabalho no portfólio, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é separar os seus melhores trabalhos atuais. Ou seja, pegue os melhores trabalhos que você tem, que são mais recentes também, coloca eles nessa seleção. Você pega 8 a 10 trabalhos que você tenha, se tiver essa quantidade, se não tiver, bota quantos você tiver, e aí coloca ali no seu portfólio. Dentro de cada um desses trabalhos, você vai botar a sua metodologia de trabalho para chegar àquele resultado. Então, vamos supor, você trabalhou para um cliente que é uma startup. E essa startup não tinha muita grana para investir em muitas coisas relacionadas a design. Então, por exemplo, não tinha muita grana para investir em banco de imagem,
ou em um fotógrafo profissional para tirar fotos de algumas coisas e tal. E aí você teve a ideia de, pô, vou utilizar, por exemplo, o Mia para fazer as fotos que são necessárias para utilizar nesse trabalho aqui. Só vai explicar isso ao longo do trabalho. Ah, como o cliente não tinha orçamento para tal coisa, nós utilizamos a IA tal para gerar as imagens. Por quê? Para você demonstrar como você soluciona problemas a partir do design. E também os resultados desse trabalho. Ou seja, quando você começou, qual era o problema? Tal problema. O que você fez para resolver esse problema? É a metodologia. E depois que você fez isso, quais são os resultados que tiveram? Melhorou as coisas para aquele cliente? Ele conseguiu mais coisas que ele queria? Por exemplo, se fosse tráfego pago, ele conseguiu mais resultados? Ele conseguiu mais vendas? Ele conseguiu ser mais visto na internet? Se fosse, por exemplo, uma campanha publicitária, essa campanha publicitária pegou com o pessoal, as pessoas estão falando daquela coisa que está naquela campanha publicitária, ou se fosse um trabalho de social media, por exemplo, depois dessa postagem houve conversões, aumentou o número de seguidores, ou aumentou o engajamento com aquela publicação específica que você fez. Tudo isso, se você tiver esses números, se você tiver esses resultados, você coloca também junto com cada trabalho. Vem uma questão nesse momento que pode preocupar muitas pessoas. Já aconteceu comigo de alguns alunos chegarem e falarem assim: professor, eu não tenho a metodologia formada, eu não sei todos os passos que eu fiz, porque eu não me lembro, ou porque a gente foi fazendo várias coisas, o projeto foi ficando caótico. O que você vai fazer nesses momentos que você não tem os dados? Você vai colocar os dados que você tiver. Se você, por exemplo, não tem os resultados, tudo bem, não coloque. Mas quando você tiver um trabalho que tem esses resultados estruturados, aí você tira esse trabalho que não tem resultados e coloca um que tem. Porque ele vale um pouco mais. Porque ele explica melhor o que você faz e que tipo de valor você entrega. Ok? Mesma coisa se não tiver a metodologia formada, por N motivos, seja porque foi um trabalho caótico, foi um trabalho que teve diversos pivôs ali, mudou de direção várias vezes. Aí você vai ter que pensar se o que você tem é mais relevante nesse trabalho ou num futuro que talvez tenha isso mais estruturado. Se, por exemplo, vamos supor aqui duas campanhas publicitárias, tá? Você fez uma que ela foi completamente caótica, você não faz a mínima ideia de como a maioria das coisas aconteceram ali, mas no final deu tudo certo. Ok. Depois dessa, você fez uma outra que você sabe a metodologia, você sabe tudo que foi implementado ali, você sabe os recursos que foram utilizados, você sabe que coisas, que técnicas foram usadas ali, como você resolveu determinados problemas. Essa segunda vale mais do que a primeira. Então, por estratégia, você tira essa primeira do seu portfólio e coloca essa segunda no lugar, porque ela explica melhor o seu trabalho. Não necessariamente questão de qualidade. Às vezes, sei lá, essa segunda é uma campanha publicitária menos vistosa do que a primeira, mas ela explica melhor o seu trabalho do que a primeira, que é o que vale mais no caso do portfólio, ok? Renan, uma pergunta. Oi. Eles estão começando agora. Hum, Você está falando da metodologia, aí você falou assim, da metodologia caótica, né? Esse caótico pode ser a falta de pode. conhecimento mesmo do que está sendo aplicado para chegar à solução? Pode. Também pode ser por uma questão do seguinte: se a gente estiver falando de mercado, muitas vezes acontece de uma empresa ter uma ideia e em face de alguns dados ou em face de alguma realidade da empresa, tipo falta de orçamento ou às vezes mudança de ideia mesmo, a empresa queria ir para um lado e decidiu ir para outro depois, as coisas mudem. E aí o projeto ele continua seguindo, só que agora ele vai para uma outra direção. Isso pode deixar a sua cabeça meio caótica no sentido de, tá, mas o que que a gente está fazendo? Nesse contexto, você pode tentar cortar, tipo, olha, a gente começou desse ponto para frente, o que aconteceu para antes eu não menciono, ou menciono rapidamente, né? Não dou detalhes. Você pode seguir por esse caminho, ou você pode seguir pelo caminho de, tá, vou tentar documentar o que eu estou vendo. O que você não conhece, ou o que você não sabe, ou o que você não tem noção ainda, não coloca porque não faz sentido. Aí você vai estar inventando em cima do seu portfólio. Que pode não ser bom porque em uma entrevista, por exemplo, isso vai ser percebido. Né? As pessoas vão te perguntar sobre coisas que estão no seu portfólio, isso pode ser percebido.
ok? Tipo, eles estão aprendendo teoria das cores, tipografia. Tudo isso entra dentro de metodologia. A Exato, forma como eles escolheram a cartela de cores, como eles exato, escolheram o tipo. exato. Então, por exemplo, ó, falando da metodologia especificamente, vamos supor que eu fiz uma identidade visual de alguma marca. Eu vou colocar lá o porquê da simbologia, o que me levou à simbologia final que eu estou utilizando como aquela marca, as cores que eu estou utilizando e o porquê eu estou utilizando aquelas cores, a tipografia e o porquê eu estou utilizando aquela tipografia, se eu estou utilizando algum tipo de imageria, por exemplo, a marca é uma marca mais urbana, então eu estou indo atrás de jovens e jovens adultos para tirar fotos com fotógrafo profissional e aí essas fotos vão ser utilizadas nas campanhas publicitárias ou nos assets da marca, por exemplo, numa capa de Facebook, numa foto de Instagram, coisa do tipo. Isso também entra como parte da metodologia, porque você está fundamentando suas escolhas, tá? Metodologia é um resumo de estou fundamentando minhas escolhas, estou dando propósito às minhas escolhas. Então não é simplesmente isso é assim porque eu acho legal. Porque achar legal aí se torna um trabalho artístico. É um outro tipo de trabalho. Não é um trabalho de design. Design precisa ter propósito. A arte não precisa. A arte pode ser simplesmente gosto. Eu gosto de rosa, por isso é rosa. Ok. É um trabalho artístico. Agora, usei rosa porque a marca é uma marca que fala com o público tal, que é um público que na nossa pesquisa foi detectado que fala muito da cor rosa e por isso utilizamos rosa. Estou fundamentando minha escolha pela cor rosa naquela marca. Ficou entendido? Tá claro? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aí, né? Não é para sair fazendo as coisas desembestadas, porque gosto de fazer daquele jeito, tá? Entendeu? Eu queria só que falasse isso, que eu falo, vocês não escutam. Enfim, sobre resultados, tá? Resultados pode ser um pouco confuso quando a gente fala, porque parece que assim, tudo que a gente faz vai gerar resultados. E teoricamente, sim, gera resultados, só que às vezes não é positivo, tá? A gente tem que deixar isso claro. Inclusive, a gente tem o caso recente, se não me engano, da Jaguar, que eles decidiram mudar completamente o posicionamento de marca deles. Eles acharam que isso faria bem a marca, e na verdade isso fez as vendas caírem e eles retrocederam com isso. E não é a primeira marca que faz esse tipo de movimento. Então, nem sempre o seu trabalho traz resultados positivos, ok? Só que quando você vai documentar esses resultados, você tem que tentar olhar pelo melhor lado. Então você não vai documentar todos os resultados negativos se houver. Você vai documentar se tiver algum que é muito relevante. Mas geralmente você vai botar só o que é positivo. Então, por exemplo, a marca agora ficou mais fácil de ser utilizada em ambiente digital. É uma coisa positiva. Mas, sei lá, vamos supor que a marca, depois que você fez alguma mudança, teve uma queda de 50% nas vendas. Cara, se você coloca isso no seu portfólio, você está basicamente dizendo que o seu trabalho faz as pessoas venderem menos. Então você não vai colocar isso no seu portfólio, ainda que tenha acontecido. Por fim de honestidade, logicamente, se alguém te perguntar, você vai falar: poxa, a gente fez esse trabalho, mas aconteceu esse revés de ter reduzido as vendas. Mas não precisa estar no seu portfólio. Você pode falar isso, inclusive, para fins de honestidade. É bom que você fale, quando tiver algum revés nas coisas que você fez, mas você pode compensar falando sobre aprendizados. Ou seja, pô, com essa experiência ruim, eu aprendi isso aqui, que eu pretendo utilizar em outras experiências. Então, você sai pela tangente de, tá, fez algo errado, mas está melhorando. Ok? Continuando aqui, você, caso não tenha trabalho nenhum, você esteja começando e não tenha nada para colocar no seu portfólio, o próprio portfólio pode ser um case para você utilizar nele. Vira meio que uma espécie de entropia, né? Porque o portfólio vira parte do portfólio, né? Ele está dentro do portfólio. Mas por que isso acontece? Porque se você for fazer, por exemplo, um site para o seu portfólio, a construção desse site é um case. Então ela pode aparecer no seu portfólio também, certo? Não necessariamente você precisa querer fazer uma página para isso, mas só o fato de você mencionar que o seu site foi feito por você já torna ele um case para o seu portfólio, ok?
Então, falando sobre portfólio, que a gente está aqui falando portfólio, mas o que tem de vantagem em você fazer isso? Todas essas que vocês estão vendo na tela agora. Então, começando pela primeira do topo esquerdo, faz você parecer mais profissional. Então, supondo que você está numa entrevista, alguém te pergunta, mas seu portfólio, você fala que não tem? Cara, é muito difícil de você entrar. Porque as pessoas querem ver o que você já fez. Não importa se é para um cliente fictício, para um cliente real, as pessoas querem ver como você trabalha. Se você não tem nada que demonstre como você trabalha, como é que a pessoa vai confiar que você trabalha bem? Certo? A segunda coisa, facilita promoções no trabalho, ou seja, já estou trabalhando, só que olha o meu portfólio, olha as coisas que eu estou fazendo, olha as coisas que eu já entreguei, os meus resultados. Quando você for sentar com o seu gerente, com o seu gestor ou com o dono da empresa para falar sobre um aumento de salário, sobre uma promoção de cargo, você vai falar, olha todas as minhas entregas. Você acha que eu não valho isso que eu estou te pedindo? Não vai ficar aquela coisa de estou pedindo uma promoção porque eu acho que mereço. Vai ficar a questão de olha o quanto eu já entreguei estando nesse cargo. Imagina se eu tivesse outro maior. Pro cara já, pô, realmente tem que pagar mais aí pro João, pra Maria, porque senão, né, vai que a gente perde ele pro concorrente, ele passa a entregar isso aqui pro concorrente. Eu não quero isso pra mim, certo? Seria um pensamento normal de um empresário que realmente está visando melhoria pro negócio dele, certo? Outra coisa, gera confiança nos clientes. Então, se você tem um cliente e ele consegue ver seu portfólio, cara, pode ter certeza, ele vai ter muito mais confiança em você do que num cara que fala que é muito bom, mas ninguém nunca viu o trabalho dele. Ele provavelmente vai falar, não, vou ficar com esse designer aqui, porque esse aqui eu já vi o trabalho, eu sei a qualidade. Aquele cara ali tá falando que é muito bom, mas eu não vi nada. Então, não vou ali, certo? Outro, te coloca no radar dos recrutadores, ou seja, só o fato de você ter um portfólio disponível online, vez ou outra um recrutador pode chegar para você com uma proposta de trabalho. Ele vai chegar e vai falar, ó, Renan, você não quer trabalhar para minha empresa? A gente tem esse cargo aqui, com esse salário e tal, a gente viu seu portfólio, achamos ele muito bom, a gente acha que se encaixa na nossa cultura, a gente quer te contratar. Isso pode acontecer, comigo acontece quase sempre. Então, depende muito de o que você está fazendo também lá no seu portfólio, mas você ter um portfólio já te coloca no radar dos recrutadores, porque eles vendo isso vão falar, pô, esse cara é bom. Se eu abrir uma vaga aqui para o cargo, sei lá, de editor de vídeo, eu já chamo esse cara aqui. Não preciso botar a vaga, sei lá, no LinkedIn da vida, essas coisas, e ficar procurando candidatos. Eu já tenho mais ou menos ali quem eu vou chamar, certo? Eu ia perguntar do LinkedIn, que nesse caso é importante anexar o portfólio no LinkedIn, né? Sim, Ficar visível para esses recrutadores. sim. Então, você ter alguma rede social, não necessariamente o LinkedIn, mas principalmente, se você for querer trabalhar corporativamente, tá? É importante você ter. Se você só quiser trabalhar para você mesmo, por exemplo, eu quero abrir a minha própria agência, eu quero abrir o meu próprio negócio, talvez ter o LinkedIn não vai te ajudar tanto. É bom, mas não vai te ajudar tanto. Agora, se você quer trabalhar para outras empresas, tenha um LinkedIn, tenha seu portfólio lá e poste conteúdos regularmente, que você vai conseguir alguma coisa com certeza. Próximo aqui, demonstra a sua personalidade. Então, o seu portfólio, ele não é só uma forma de você demonstrar o seu trabalho e como você trabalha, mas ele também pode demonstrar quem você é. Então, facilita para um recrutador entender se os seus valores, se a sua forma de pensar, se a sua forma de agir, ou seja, quem você é, se encaixa com a cultura daquela empresa. Sabe, o tal do famoso fit cultural que ninguém explica exatamente o que é? Fit cultural é isso, é a empresa olhar para você e falar, pô, esse cara combina com o meu time. Esse cara aqui vai se integrar bem com o meu time. Ou essa menina aqui não vai se integrar tão bem com esse time aqui, mas talvez se integre com aquele outro lá. E aí eu indico ela para trabalhar naquele time e não nesse. Sabe? Aí o restante aqui a gente meio que já sabe, né? Demonstra suas habilidades, porque você vai executar esse processo aqui para poder demonstrar elas com clareza, né? Te destaca de quem não tem, que é o que a gente já falou. Quem não tem portfólio passa mais perrengue do que quem tem. E valoriza o seu trabalho. Porque se você tem um portfólio bem construído e ele demonstra resultados, ninguém vai chegar para você e vai falar assim, pô, faz esse post aí para mim aí em troca de divulgação.
cara vai ficar até com vergonha de pedir uma coisa dessa, que ele vai falar, pô, o cara tá entregando isso aqui para essas marcas aqui com essa qualidade, eu vou pedir para ele trabalhar para mim em troca de divulgação? Pô, não faz sentido, o cara vai rir da minha cara. Então, já vai evitar esse tipo de pedido que, vez ou outra, aparece pra gente quando a gente tá começando, ok? Pessoal, até esse ponto aqui, vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram perguntar antes da gente A abrir para perguntas Daniele, mais de design? a Daniele que está online perguntou como posso deixar o portfólio mais único para se destacar e a Tatá tinha perguntado antes sobre os fundamentos, né, da metodologia. Se precisa colocar na entrega do projeto ou fala quando for apresentar. Ok, então vamos falar em ordem. Primeiro é a Daniele, né? Que perguntou sobre como deixar seu portfólio mais destacado, como atrair mais com seu portfólio, seria isso? Isso, mais único, diferente, né? Porque acho que Então, tem alguns modelos padrão, assim, né, de portfólio. E aí acho que a ideia é criar, né? Não. porque o que que acontece? Se a gente for olhar, por exemplo, essas plataformas de portfólio, né? Por exemplo, o Behance, que é uma das mais conhecidas, todos os portfólios são meio que iguais. Os cases não, mas os portfólios todos são iguais. Então, se você quer colocar alguma coisa para se destacar dos outros, você tem que imprimir personalidade no seu portfólio. Como você pode fazer isso? Como você organiza os seus trabalhos, caso você queira utilizar alguma dessas plataformas, ou se você quiser imprimir ainda mais personalidade, você pode criar o seu próprio portfólio. Aí você cria do zero, do jeito que você quiser, no estilo que você quiser. Isso vai demonstrar mais personalidade, por consequência, vai tornar seu portfólio mais único e possivelmente mais atrativo, dependendo de como você organiza as coisas. Ok? Mas aí seria um site, né? Talvez. Se você quer tornar ele mais atrativo, você quer ter mais controle, teria que ir para o caminho de fazer um site próprio. Do contrário, você teria até alguns recursos que você pode utilizar em projetos, por exemplo, que estão no Behance ou que estão no Dribbble ou outros recursos. Mas essas plataformas, por elas terem modelos específicos de atuação, não tem como você botar muita personalidade. Dá para você botar alguma coisa, mas não muito. Se você quer ter controle total para botar o que você quiser nesse sentido, tem que ser um site próprio. E a Tatá falou Oi. sobre as fundamentações lá. Ela tinha até falado antes. Até respondi aqui, mas seria bom você falar, né? Das Falei fundamentações, né? que algumas marcas põem. Eu falei que algumas marcas colocam no brand book, mas Uhum. geralmente é no próprio portfólio, né? Depois você mostra o Pra exemplo. quem é designer, o ideal é que esteja nos dois lugares. Você deixa lá no Brand Book, porque ele vai ser usado por outras pessoas, ele vai ser lido por outras pessoas e precisa dessa informação. Só que no seu portfólio também precisa, né? Porque é a explicação do que você fez ali. Né? Você vai ter que dizer, olha, fizemos estes movimentos visando estas coisas por estes motivos. Então, isso tem que estar claro lá. Não pode ser simplesmente, sei lá, fizemos a nova marca da Uniswan porque a gente queria botar a corujinha mais legal. Tá, que fundamentação seria essa? Não é, deixa de ser uma fundamentação de design para ser uma fundamentação artística. Você quis dar uma visão artística para uma coisa. Aí você não precisa de tantas justificativas assim. Você não precisa fundamentar tanto, porque é a sua visão artística. Agora, se é um trabalho de design, ele precisa ter fundamento. Ele precisa ter propósito. Ele não pode ser feito só porque você acha que é bonito. Tem que ter algum fundamento por trás daquela escolha. Então, escolher uma cor, escolher uma fonte, escolher um tipo de forma, um estilo de design, um estilo estético, tudo isso tem que ser escolhido porque tem um motivo por trás. Porque faz sentido com alguma coisa que você quer fazer, certo? E conversa com o marketing também, né, Renan? Sim, Aí o entendimento do marketing é importante, de uma certa maneira, né? Você que trabalha com experiência do usuário, que traz muito da teoria do marketing. Entender o comportamento do consumidor, entender sim. Deixa as eu tirar o compartilhamento aqui, porque aqui eu já não tenho nada para demonstrar, porque aí fica só a câmera aqui direitinho. Mas enfim. Quando a gente fala, por exemplo, de marketing, é importante você entender o seguinte: o design, ele é quem soluciona problemas para as outras pessoas. Ou seja,
você nunca faz design para você mesmo, você sempre faz design para os outros. Então, se você está resolvendo um problema que só você viu, você não está resolvendo o problema de praticamente ninguém além de você. Vira um design egoísta, né? Então, quando você fala sobre conectar, por exemplo, design ao marketing, design à publicidade, o que você está falando é entender um consumidor, ou entender um grupo de consumidores, e a partir deste entendimento, solucionar problemas que eles têm. No caso de experiência do usuário, nós fazemos isso de forma gráfica a partir de interfaces, mas não somente. Por exemplo, num caso de uma consultoria de acessibilidade e experiência do usuário, a gente poderia pegar os problemas de acessibilidade que um determinado local tem e sugerir melhorias. A gente não vai ter feito nenhuma interface, por exemplo, num Figma, num Pemplot, nada assim da vida. A gente simplesmente vai sugerir essas melhorias. Não é necessariamente algo digital, mas é uma coisa que um profissional de UX pode fazer se ele tiver conhecimento para tal. No caso de design, é a mesma coisa. Por exemplo, tem uma marca que ela quer ter a sua presença online mais bem vista, porém ela não consegue fazer isso porque a marca dela é muito datada. O que que você vai propor? Vamos refazer esta marca. Tudo bem. Como? Para agradar quem? Aí vem todo o trabalho de pesquisa do consumidor, você entender o que, que eles gostam, entender o que os clientes da marca gostam daquela marca, o porquê eles gostam, para que quando você executar o seu trabalho, você executar ele de uma forma que atenda a essa galera. Essa galera olha e fale, nossa, essa marca nova tá incrível, tá maravilhosa, eu me identifico com esta marca. Inclusive, ó, recomendação de livro para vocês que quiserem entender mais isso, tá? Esse livro aqui, For the Culture, do Marcus Collins. Esse Marcus Collins, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que fazia toda a parte de publicidade da Beyoncé. Ou seja, se você gosta da Beyoncé hoje, ou se você conhece a Beyoncé hoje, é por culpa desse cara. É por conta do trabalho desse cara, tá? Ele é quem ajudou muito a colocar essa imagem de girl power que a Beyoncé tem. Então, é um livro que eu recomendo muito a leitura. É um livro que tem na Amazon, por enquanto só tem em inglês, mas é uma leitura bem tranquila. Se você tiver um inglês mais básico que tem, você ainda vai conseguir absorver o conteúdo desse livro. E é muito bom para quem quer entender esse comportamento de cultura e consumo. Afinal, consumo é o entendimento da cultura através de produto, tá? Renan, Oi. eu vi aqui, né? Falamos da dificuldade, por exemplo, para. Não, peraí. Você falou de trabalhos que não podem ser divulgados. Há pouco tempo a gente teve uma aula de marca, de patente, de direitos autorais. Como é que funciona? Né? Tem até uma aluna, não sei se ela está aqui, ela é lá de Campo Grande. E ela está montando o portfólio dela, ela está se oferecendo para fazer alguns vídeos institucionais, para fazer alguns trabalhos, para ela poder constituir portfólio. Uhum. E aí, como fica essa questão, né, do trabalho que é constituído para uma empresa? Se a empresa não quiser que divulgue, só para você, né, que já tem essa experiência. Então, aí a gente tem duas questões aí, tá? Deixa eu até pegar aqui uma colinha que eu tenho, porque tem uma lei específica que fala sobre portfólio. Eu queria pegar ela para poder ler para vocês, tá? Mas, inclusive, ela tem no contrato, né? Geralmente, quando a gente trabalha como designer freelance, a gente tem nosso próprio contrato, tá? E eu tenho ela no meu contrato porque quando você faz um trabalho, você, por ser um profissional que fez aquele trabalho, você tem direito ao portfólio. Você tem direito a poder colocar isso no portfólio, exceto caso a empresa determine que você não pode colocar em portfólio, que é o famoso Non-Disclosure Agreement. Ou seja, você não vai compartilhar isso com outras pessoas. Você fez esse trabalho pra gente, mas ele vai ficar com a gente, você nunca vai dizer pra ninguém ou nunca vai mostrar pra ninguém, que tem essas variantes, né? Nunca dizer e nunca mostrar esse trabalho para mais ninguém, certo? Então, aqui, ó, do direito ao portfólio, tá? Aqui eu tenho no meu contrato, só para fazer a leitura para vocês, tem uma lei em relação a isso, mas eu não tenho a lei em específico, o número. Mas diz basicamente o seguinte, ó, o contratado, no caso eu, profissional que vou trabalhar,
tem o direito de exibir o trabalho final em seu portfólio, website, redes sociais ou materiais promocionais a qualquer tempo, sem necessidade de autorização prévia, cabendo a este a decisão por manter publicado ou não tais trabalhos. O que isso quer dizer? Como você é o cara que fez esse trabalho, você tem o direito total a pegar e falar: não, eu quero deixar no meu portfólio, ou eu não quero, vou tirar. O cliente não pode dizer assim: por que você tirou o meu trabalho do seu portfólio, eu vou te processar, ou sei lá, por que você colocou o meu trabalho no seu portfólio, eu vou te processar por isso. A menos que ele tenha assinado algum termo em relação a isso, que é o famoso NDA, ok? Aqui, ó, encontrei a colinha da lei. É o artigo 49 da Lei 9.610 de 98 sobre direitos autorais. Essa lei diz basicamente o seguinte: se você produziu alguma coisa, por exemplo, produziu um vídeo, eu posso usar ele em portfólio, a menos que a empresa tenha falado o seguinte: olha, vamos colocar neste contrato também um NDA para que você não compartilhe esse trabalho com outras pessoas, somente nós teremos o controle sobre quem compartilha esses trabalhos, ok? Logicamente, se a empresa quiser, ela pode pedir para que você não compartilhe um trabalho dela no seu portfólio se não tiver esse documento assinado. Mas aí é um pedido, fica a seu critério escolher se isso vai ou não aparecer no portfólio. Se você quiser que apareça, a empresa não pode fazer nada por isso, ok? A menos que exista a assinatura desse documento. Aí, nesse caso, se você coloca no portfólio tendo assinado um NDA, aí você está infringindo a lei e eles podem te processar por isso. E nesses momentos iniciais, né? Eles estão começando, alguns já trabalham na área, mas outros estão realmente iniciando. O que vale mais a pena? Eles fazem uma série de trabalhos de extensão, fazem os trabalhos aqui na universidade, mas, por exemplo, essa aluna de Campo Grande, ela está se voluntariando mesmo para fazer alguns cases reais, né? Fazer alguns vídeos institucionais. O que você diria assim que seria mais bacana para poder compor esse portfólio no início? Então, o ideal não é que você faça trabalhos de graça, tá? Já vou deixar isso claro. Por conta do seguinte: quando você trabalha de graça, pelo menos na nossa cultura brasileira, a gente tem um entendimento de tudo aquilo que é de graça tem menos valor. Então, se eu entrego uma logo de graça, ela vale menos do que a logo que eu paguei para alguém fazer. Se eu entrego, por exemplo, a manutenção de um computador de graça, ela vale menos do que a manutenção de um computador que eu paguei para alguém fazer. Isso é um entendimento cultural que nós temos. Então, no Brasil, não vale a pena você trabalhar de graça. Você pode trabalhar por valores simbólicos, valores pequenos, quando você está começando. Tá tudo bem. O começo sempre é de baixo. Então você não vai conseguir, como algumas pessoas prometem até na internet, você vai começar a trabalhar com design, seu primeiro projeto você vai ganhar 10 mil reais. Não, provavelmente não, tá? São casos raros, são casos que dependem de N variáveis para acontecer para você chegar nesse ponto, mas até você chegar nesse ponto, você vai ganhar trabalhos de 200 reais, trabalhos de 100 reais, trabalhos de 1.000 reais, vai ser mais ou menos essa média, ok? Até você, de fato, conseguir galgando os degraus ali das pessoas que vão te contratar, entender que você é um profissional gabaritado e conseguir cobrar mais pelo seu trabalho e as pessoas conseguirem pagar porque tem confiança de que aquele valor é equivalente ao seu trabalho, ok? Mas para o começo, estou começando, o que eu faço? Pegue projetos que você se identifica. Por que projetos que você se identifica? Porque você já vai ter dados sobre aquilo, tá? Então, se você pegar um projeto genérico, um projeto que você não entende sobre aquele segmento para fazer, você vai ter mais dificuldade, porque você tem pouco entendimento sobre a parte de design, porque você ainda está estudando, ainda está aprendendo, e você também terá pouco entendimento sobre aquele segmento de cliente ou aquele segmento de informação. Isso vai tornar as coisas muito mais difíceis para você, certo? Só que se você pega, por exemplo, eu sou um leitor ávido e eu gosto de ler vários livros. Ok, então eu vou trabalhar numa campanha publicitária fake para uma livraria que eu conheço. Cara, você já entende tudo sobre livros, você entende sobre como comprar livros mais barato, o que que atrai uma pessoa que gosta de ler. Você já entende esses pormenores, pelo menos um pouco. Então a sua pesquisa em relação a isso vai ser um pouco mais rápida para você focar mais no processo de design. E aí você vai conseguir entregar um case bacana para você colocar
no seu portfólio no começo. Isso se tratando de coisas fake. Mas se você quiser trabalhar para clientes, e mesmo que seja por um valor simbólico, aí você vai ter que entrar no seguinte: você vai ter que se dedicar a entender aquele cliente antes de poder botar a mão na massa. Você vai ter que entender o que ele passa, você vai ter que entender as dificuldades que ele tem, o contexto dos clientes que vão ali. Então, entra antes do seu trabalho de design um trabalho de pesquisa, certo? Pode ser uma pesquisa de campo, ou seja, se fosse uma loja, você ir até a loja, entender alguns clientes, por que eles compram lá, os preços, a disposição dos produtos dentro da loja, se é confortável para se encontrar as coisas e comprar, para eventualmente depois você fazer um trabalho de design sabendo essas informações, certo? Vi aqui que o pessoal está perguntando mais coisas no chat. Eu espero que eu tenha respondido a dúvida, mas se não tiver ficado claro, me avisem que eu dou mais detalhes sobre isso, tá? A Daniela perguntou como pode deixar o portfólio. Ah, não, essa já foi. Ela perguntou de novo. Se eu começar agora, coloco preços baixos por estar no começo e ainda estar forçando? E a Emily perguntou: tem alguma dica para conseguir os primeiros clientes sem ter contatos? Sim. Então vamos lá. Se você está começando agora, todo mundo começa de baixo. Então sim, cobre pouco. Pouco com base no trabalho que você vai fazer, tá? Então, como que você entende o seu valor? Vamos começar por isso, tá? Você vai entender o seu valor a partir do momento que você tiver documentado o quanto você gasta, ou seja, o quanto você gasta em um mês para você se manter e o quanto você investiu para se tornar o profissional que você está se tornando ou que você já é. Quando você tiver o conhecimento de quanto de dinheiro já foi nisso daí, você consegue fazer uma média e essa média vai te dizer, olha, para você fechar um mês com um valor legal, você precisa ter mais ou menos esse tanto aqui, tá? Eu vou demonstrar um exemplo para vocês sobre isso aqui com uma planilha que eu tenho. Deixa eu só eu abrir para que vocês É uma entendam. planilha. Tem noção? Uma planilha de gastos para se organizar. Essa aqui, na verdade, ela é um exemplo que eu tenho. Ela não é necessariamente a planilha com os meus gastos, mas como eu falo dela em aula, como eu Essa falo dela em aula, é o organização mesmo de ter uma modelo, né? planilha para ter uma base dos valores, né? Isso, ó. Provavelmente vocês estão vendo aqui, né? Esse daqui é uma planilha que eu botei para dar exemplos. Aqui nem tem tudo, na verdade, né? Senão eu ia ter que preencher isso aqui até mais ou menos a linha 50 aqui com as coisas. Mas essa planilha, ela dá mais ou menos uma noção do que eu estou querendo dizer com entender o seu valor. Então aqui eu boto todo tipo de gastos que eu tenho recorrentes em um mês. Então, pô, eu gasto com luz, eu gasto com internet, com telefone, com compra, com cartão de crédito, um monte de coisa. Boto tudo aqui. Aqui desse lado, eu coloco tudo que eu gastei para minha formação. Então, meu computador, os meus cursos, a minha faculdade, mentoria, tudo que eu tiver feito, eu coloco aqui. Isso vai me gerar aqui do lado, quando eu fizer esse cálculo aqui, né, que é o cálculo da média, ele vai me gerar algum valor. Esse valor é o meu valor de billing. O que é o billing? Se eu ganhar este tanto num mês, eu vou estar tranquilo com as minhas contas. Eu consigo pagar tudo, vai me sobrar ainda algum dinheirinho e eu não vou ter problema nenhum. Além disso, aqui embaixo, a gente tem o ticket mínimo, né? Que é esse cálculo aqui, né? O seu billing mensal dividido por 24, certo? E aí esse ticket mínimo é o quanto você pode cobrar, o mínimo que você pode cobrar para fazer um trabalho. Então, poxa, eu tô começando agora. Não tenho clientes, meu portfólio não está formado, mas eu quero trabalhar para algumas pessoas para que eu possa começar a formar isso. Quanto é que eu cobro? O mínimo. Porque esse mínimo, pelo menos, vai te ajudar em alguma coisa. Eu sei que, olhando aqui, por exemplo, 3 mil e pouco para 150 e pouco, parece pouco demais. Mas lembra, você está começando. Às vezes, esse primeiro cliente é o que vai, a partir da indicação dele, te trazer o segundo cliente que você pode cobrar 500. Aí, desse cliente de 500, somado com 100 e pouco, você já tem 600 e pouco. Esse de 500 pode te trazer um outro cliente que você vai poder cobrar 2 mil. E assim você vai galgando os degraus até você chegar no ponto de você conseguir cobrar, por exemplo, em um projeto, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil e aí por diante, ok? Agora falando sobre conquistar os primeiros clientes, que é o que muita gente tem dúvida, né? Como é que eu conquisto meus primeiros clientes?
você tem N estratégias de prospecção, tá? Eu vou compartilhar com vocês também um material que eu tenho nas minhas mentorias criativas, que é um material que eu sempre passo para os meus alunos, que lá já tem um monte de estratégia pronta que você pode utilizar para chegar no primeiro cliente, ok? Tem algumas outras coisas também que você pode fazer em questão de comportamento e tudo mais para facilitar esse trabalho, mas no geral, o que você vai fazer é o que está bem nesse PDF aqui. Deixa eu exportar ele. E aí eu mando... Será que eu consigo mandar o link aqui? Oi? Eu consigo mandar o link aqui? Se eu exportar ele aqui? Consegue na Consigo, né? mensagem. Tá. Mas já aproveita, Renan, depois fala um pouco da sua trajetória e fala dessas mentorias, né? Que hoje você dá mentoria, Uhum. Deixa eu só ver aqui o que trabalho que está você acontecendo, faz. porque a Microsoft está me odiando hoje. Deve ser porque eu estou usando Linux, eles não gostam de mim agora. Pera aí. Imprimir. A Carol perguntou se começar em site de freela é bom, tipo a 99 Freela. 99 Freelas, esse tipo de site, né? Cara, pode ser bom. Pode ser bom. Só que você vai ter que entender uma coisa antes. Você está disposto a trabalhar com pessoas que têm extrema urgência? Porque nesse tipo de site, quem vai para pedir tem extrema urgência. A pessoa não quer saber de você ter tempo para fazer coisa, não. Ela quer tudo rápido. Muito rápido. Então, assim, você consegue trabalhar sob pressão, com pessoas te pedindo muita urgência para as coisas que você quer fazer. Se você conseguir, tudo bem. É um excelente começo. Agora, se você não consegue, é melhor você conquistar os seus primeiros clientes. E aí, para conquistar esses primeiros clientes, tem as estratégias que eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa só eu subir o PDF no Drive, porque não dá para anexar ele aqui direto. Eu vou subir no Drive aqui e mando o link. Deixa eu só pegar aqui. Ok. Compartilhar. Não, você é da turma de 2000 quanto? Eu tô perdida no 2016. 2016. 10 anos quase, né? Quase 10 anos. Aqui, pessoal, vou mandar aqui no chat para vocês. Esse é um dos materiais da minha mentoria criativa, tá? Tô compartilhando exclusivamente com vocês. Geralmente eu não faço isso, mas eu tô fazendo para facilitar o processo de vocês, tá? Mas o que que a gente tem aqui? Deixa eu abrir o PDF até para fazer a leitura para quem talvez estiver no celular, não conseguir fazer a leitura, tá? Cadê? Compartilhar. Aqui. Me falem quando vocês estiverem vendo o compartilhamento, tá? Sim, você tá pequenininho. Acho que tem que dar um controle mais. Deixa eu ver. Aumentar. Tá, acho que agora dá pra ler, né? Tá tranquilo pra ler aqui, né? Ou tá pequeno ainda? Na tela tá, mas no celular dá pra dar o zoom. Tá, então vamos começar aqui com o seguinte, ó. Nessa região aqui do PDF, estratégias sugeridas, você vai ter um monte de estratégias explicando o que você pode fazer e separado por estratégias de atração e de prospecção, ok? Caramba, Então você tem lead capturing, você tem estratégia de awareness, você tem estratégia de conteúdo, análise isca, cold outreach, comunicação clássica, que é anúncio, né, de televisão, anúncio impresso, anúncio em jornal, conteúdo perpétuo para quem gosta de criar conteúdo. Você tem várias estratégias que você pode usar. E não é tipo pegar uma e usar só uma. Você pode usar em conjunto várias delas, montando ali o que você quer fazer para o que você quer alcançar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com o nicho de restaurantes, por exemplo. Eu posso utilizar a análise isca, indo até os restaurantes, vendo como as coisas acontecem lá, vendo ali, por exemplo, o cardápio, se o cardápio é bem apresentado, se dá para entender as coisas, vendo outros impressos que estão ao longo do restaurante e, eventualmente, fazendo uma análise disso, eu posso trazer um estudo para eles e falar, olha, eu fiz um estudo com base aqui na marca de vocês, eu acredito que dá para melhorar estes aspectos, vou trazer aqui um brinde, sei lá, um cardápio, um flyer, alguma coisa que você faça só para demonstrar o seu trabalho. E aí, a partir disso, você traz o cliente para você e fala, olha, se você quiser as outras coisas, a gente fecha um contrato
e aí você pode me ajudar a te ajudar, entende? Isso é análise isca. Você analisa alguém, oferece uma isca, se o cara cair, você traz ele como seu cliente, com outras coisas, logicamente. Você pode utilizar isso junto, por exemplo, com conteúdo perpétuo, com dicas para donos de restaurante melhorarem o seu design. E aí você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo para aumentar a sua audiência, consequentemente trazendo clientes para você, talvez o primeiro cliente ou trazer vários de uma vez só, ok? Isso é um exemplo de vários que você vai ter nesse tipo de contexto, tá? E aí, dependendo do tipo de cliente que você quer atuar, você pode ter vários exemplos de como usar essas estratégias aqui. E não somente essa, porque tem várias outras também. Aqui são algumas que eu selecionei, tá? Mais alguma pergunta? Temos aí? Tata perguntou se é ideal que conte aos primeiros clientes que é iniciante. Na verdade, você fala design júnior, né? Tem as classificações e a partir dos anos. Se você é júnior, se é analista, né? Se é... Então, não. Não? Não é ideal que você conte. Por quê? Quando o cliente vai fechar um negócio com você, é uma questão de confiança. Então, ele está confiando em você. Se você fica dando sinais para ele de que você é inexperiente ou de que você é ineficiente, então, por exemplo, eu não sei se eu consigo fazer tal coisa, eu não sei se eu estou preparado para executar esse projeto, eu não sou tão experiente assim. Você está dando vários sinais para o seu cliente de, não vou confiar nesse cara aí não, hein? Tá dando muito para trás aí, acho que se eu for com ele eu vou ter problema. O que você tem que demonstrar para ele é confiança. E se você tiver alguma coisa que você fala, isso não dá para mim, você simplesmente diz para ele, olha, essa atividade eu não consigo executar no momento, mas eu posso executar essas outras aqui. Não precisa nem ficar se justificando pro cliente, sabe? É tipo, sei lá, você vai numa manicure, você quer um tipo de design de unha muito específico que ela faça. Tipo, quer que pinte de um jeito muito específico e ela não sabe, ela não vai pegar pra você e vai falar assim, é que eu não sou tão experiente, não vou conseguir dar conta de fazer. Ela simplesmente vai falar, olha, eu não trabalho com esse tipo de coisa. Eu trabalho com essas outras aqui, alguma te interessa? E aí vai da sua escolha. Se interessar, você escolhe outra, senão você vai procurar quem saiba. Entende? A gente tem que atuar da mesma forma. Você não pode ficar dando para o seu cliente indícios de que você não consegue fazer o trabalho. Se você não consegue, você só nega. Não precisa explicar que você não tem experiência, ou que você está começando, ou qualquer coisa, sabe? E se for colocar no LinkedIn, como eu falei, pode ser júnior, pleno ou sênior, né? Exato. Ela vai São, dizer são as que três aquilo categorias que a gente é usa boa, hoje, né? mas não precisa ficar se justificando. A Não. Daniele colocou, como eu posso saber se meus trabalhos estão melhorando? Eu acho que é uma angústia, né? Me conta aí dos seus primeiros designers, Então, Renan. ó, eu me lembro, inclusive, um que eu entreguei, inclusive, pra professora Natália. A época, eu não sei se tem problema falar aqui, né? Porque eu vou falar de Não, outra pode universidade, né? falar. Mas a época ela estava dando aula na Castelo Branco e eu era aluno de lá. E aí eles tinham um portal pro aluno que era muito ruim em termos de design, sabe? Não porque ele não funcionava para as funções que ele tinha, mas porque parecia que ele foi feito e ficou parado no tempo daquele jeito que ele foi feito. Então tinha vários problemas de usabilidade, vários problemas de problemas no geral mesmo, problemas estéticos que tinha ali, que a gente olhava e falava, meu Deus, mas isso aqui tem tanto problema, tanto problema. Um dia eu peguei e falei, tá, eu preciso fazer um projeto para entregar para a professora Natália, então eu vou fazer um projeto desse portal, vou refazer esse portal. E aí eu me lembro de ter refeito, acho que umas 2 ou 3 telas, porque ela não pediu para fazer muita coisa também. E aí eu refiz pensando nas melhorias que eu tinha que fazer. Eu me lembro que eu cheguei a fazer até um sistema de login, fiz um negócio assim todo bonitinho para poder demonstrar o que eu tava falando ali. Só que aquilo era o bonitinho que eu achava naquela época. Eu, com a minha experiência de hoje, se eu fosse olhar o mesmo projeto, eu ia falar: nossa, esse projeto tá horrível. Isso aqui tá tenebroso. Mas por quê? Porque eu acumulei experiência. Eu vi outras coisas, eu vi outras referências, eu vi outras interfaces. Eu vi mais padrões de experiência que talvez naquela época eu não sabia. Então, pro Renan daquela época, o Renan de 2016,
esse projeto estaria ótimo. Tão ótimo que estava que eu entreguei como trabalho de aula. Só que talvez para o Renan de 2025, depois de ter trabalhado para um monte de empresas e visto um monte de coisas, eu olho para aquele projeto e falo, isso aqui não serve nem para rascunho. Por quê? Porque eu acumulei experiência para entender que aquele trabalho estivesse com alguns defeitos. Poderia ter sido bom para aquele momento. Talvez não seja bom para sempre, certo? Então é assim que você avalia como você está melhorando. Você acumula experiência e você olha para os seus trabalhos anteriores e percebe coisas que talvez você pudesse melhorar neles. Não necessariamente que eles fossem ruins, mas porque você percebeu que está melhorando suas habilidades. Então, aquele mesmo problema que você teve naquele período e resolveu daquele jeito, hoje você resolveria de outro. Talvez mais eficiente, talvez mais gráfico, talvez mais exuberante em alguma coisa, porque você sabe coisas hoje que você não sabia naquela época. Isso é como você entende se você está melhorando. Mas você precisa ter um ponto de partida, você precisa fazer alguma coisa antes. Você não pode simplesmente achar que está melhorando porque você aprendeu um monte de tutoriais. Se você não bota em prática, né, aí você está acumulando conhecimento, mas não pratica, né? Eu falo isso com eles, né? Em sala de aula, sempre faço alguma prática. Até na semana passada não foi com vocês, não, nem sei se estava aqui. Alguém me perguntou, professora, como é que vai saber se eu fiz? E eu falava assim, gente, vocês têm que fazer, porque eu não, esse tipo de coisa eu não posso melhorar para vocês. Eu posso trazer conhecimento, habilidade vocês têm que desenvolver. Então, cada exercício, cada coisa que vocês fazem é um modo de ter experiência. Cada pesquisa que vocês fazem, cada rascunho que vocês fazem, é assim mesmo. A minha expertise é mais redação, de verdade. Mas eu olho hoje para as coisas que eu escrevia e eu tenho essa autocrítica, como a Daniela colocou aqui. Só que eu tive que começar a escrever. Se você não começa, você não melhora. Se você não começa a desenhar, não começa a diagramar, não começa a projetar, você não melhora. Né? Tem que começar a fazer, não tem jeito. Tá perguntando como foi sua trajetória para aprender as tecnologias dos programas. Eles estão nessa agonia também, Renan, dos É. programas. Se foi Isso, sozinho, se a faculdade ensinou, fala, porque é uma então, agonia. ó, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, tá? Seja muito curioso. Independente de qual área você está fazendo. Eu fui para a área de UX. A minha faculdade em si tinha alguns módulos de UX, mas não era a faculdade de UX, né? Era uma faculdade de web design, tá? E eu decidi migrar totalmente para a área de UX e parar de mexer com código. Esqueci coisas de código? Não, continuo fazendo, mas eu preferi me especializar em UX. Só que tudo isso é ser curioso. Porque quando eu entrei na Castelo, a professora Natália está de prova, eu entrei sabendo as coisas. Eu já tinha emprego. Eu entrei para aprender mais, para ser mais curioso. Eu não entrei para aprender coisas novas somente. Eu entrei porque eu já estava aprendendo coisas novas e eu queria aprender ainda mais, sabe? Então você tem que ser curioso. Então, tive um problema. Como é que eu resolvo esse problema? Sei lá, vamos supor, provavelmente vocês usam a plataforma da Adobe, né? Os softwares da Adobe. Então, sei lá, quero fazer um efeito tal no Illustrator, como é que faz? Ah, tá, eu vi esse tutorial no YouTube que explica que é para fazer desse jeito. Ok. Será que tem outro? Explicando como fazer de outro jeito? Porque, por exemplo, prova da certificação da Adobe, uma das coisas que acontece é que eles te pedem para explicar como fazer determinadas coisas. Então, se você quiser ser certificado Adobe, você tem que saber de cabeça como fazer essas coisas, porque na hora da prova não tem consulta. É você, o papel e a caneta, sabe? Então, você tem que ser curioso para aprender formas de fazer as coisas. Às vezes, coisas que você já sabe fazer, você só aprende de outro jeito. Porque às vezes esse jeito é mais eficiente para utilizar certos recursos da ferramenta do que outro, tá? Então, por exemplo, quero botar borda dupla num objeto. Tem gente que usa sombra, sombra sem blur. Tem gente que usa o efeito de borda. Aí bota a borda no texto, bota o efeito de borda por cima. Aí ficam dois. Dois caminhos para a mesma coisa. No fim, você tem graficamente o mesmo resultado, tá? Então, você tem que ser curioso sobre as ferramentas que você tem, ok? Agora, o meu caso. O meu nível de curiosidade, para que vocês entendam. Quando eu comecei na faculdade, eu tinha um notebook
que ele era bem capenguinha, quase não funcionava na época, eu acho que era a época do Windows 8, mas ele ainda usava o Windows 7, esse notebook. Ruim, ruim pra caramba. As coisas da Adobe funcionavam tudo travando, nada dava certo pra mim ali com aquele notebook, até o dia que ele morreu, decidiu parar de funcionar. Aí eu falei, pô, preciso de um computador novo. Fui lá, fui na loja, igual a todo mundo que não conhece sobre computador, fui em uma loja de departamento comprar computador. Pior escolha que você pode fazer na sua vida, já fica a dica. Fui lá e comprei o computador da CCE ainda. Ou seja, é uma escolha duplamente pior, porque eu podia ter comprado pelo menos de uma marca conhecida, eu comprei um da CCE. Por quê? Porque estava dentro do orçamento, é o que dava para comprar. Comprei o computador. Aquele computador tinha o mesmo problema do meu notebook. A única diferença é que esse computador já vinha com Windows 8. Então, o sistema era mais atualizado, mas tudo da Adobe continuava travando, eu tinha problemas, eu não conseguia estudar direito, não conseguia fazer meu trabalho direito. Aí eu me lembrei de uma aula que eu tive de geografia no meu ensino médio, que não tem nada a ver com design, nada a ver com tecnologia, mas que o professor dessa aula, inclusive o nome Vanderlei, não sei se alguém de Campo Grande conhece, porque ele já deu aula em várias escolas de Campo Grande, professor Vanderlei de geografia, ele tinha um notebook que tinha Linux. E um dia eu olhei para o notebook dele e falei, cara, que sistema maneiro, diferente do Windows, coisa diferente e tal. Aí ele explicou rapidinho ali no meio da aula o que que era tal, que ele tem ali o Windows junto com o Linux e tal, cada um ficava no HD, deu a explicação lá da época do que ele estava fazendo. E eu fiquei com isso na cabeça, mas, tipo assim, sabe aquele conhecimento que você tem, guarda e não usa? Foi isso. Ficou na minha cabeça até eu começar a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, eu comecei a ver esses problemas no meu computador, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso resolver esse problema. Porque senão eu não consigo estudar, não consigo fazer nada, não consigo trabalhar. Aí veio essa memória. E se eu botar Linux? E se eu usar Linux no lugar de usar Windows? Aí eu fui pesquisar sobre Linux, ou seja, fui ser curioso. Fui pesquisar sobre Linux. O que eu descobri? O Linux, diferente do Windows, ele não é um sistema monolítico, ou seja, ele não é daquele jeito que vem e você não tem como mexer. Você pode modificar ele para algumas necessidades. E tem vários projetos na internet que já fazem isso por você. Então você não precisa fazer você mesmo. Você pode baixar um projeto que já está pronto. Para minha sorte, tinha um projeto chamado Lubuntu, que é baseado no projeto Ubuntu, que é um dos Linux mais famosos que existem. E esse projeto ele era feito para ser usado em computadores que o hardware fosse fraco. Ou seja, o meu computador é ruim ou ele é fraco, eu boto esse sistema e esse sistema vai ser um sistema tão enxuto que aquele computador vai se tornar usável. Então, eu vou conseguir abrir um navegador sem travar, vou conseguir abrir um programa sem travar, vou conseguir fazer atividades um pouco mais pesadas, não muito também, mas sem travar. Eu falei, pô, é a minha solução, eu vou nisso aqui. Instalei. Descobri uma outra coisa, que é o quê? Não é porque um programa funciona no Windows que ele funciona no Linux. Então, tem o pacote Adobe para o Windows, mas não tem para o Linux. Aí eu falei, o que eu faço agora? Porque eu não tenho as ferramentas que eu estou acostumado a usar. Né? Eu me formei com o pacote Adobe, a minha faculdade toda foi com o pacote Adobe ali. Então, o que eu faço agora? Fiquei travado, mas eu falei, não, vou ser curioso, será que não tem algum programa que faça a mesma coisa que esses programas da Adobe, mas que tenha para o Linux? Seja online, seja para instalar, será que não tem? Comecei a pesquisar. Pesquisei, descobri os programas, que são os programas que a gente chama de software livre. Por quê? Esses programas eles são gratuitos e você pode instalar em praticamente qualquer sistema operacional, inclusive Linux. Então você pode botar no Windows, você pode botar no Mac, você pode botar no Linux. Todos esses programas têm versões para todos esses sistemas. Eu falei, poxa, que legal. Então, se algum dia eu voltasse a usar o Windows, se eu usasse esses programas, eu poderia instalar esses programas no Windows e continuar usando normalmente. Parece interessante. Comecei a estudar os programas. Então, comecei a estudar o Inkscape, que seria o equivalente ao Illustrator da Adobe. Comecei a estudar o GIMP, que seria o equivalente ao Photoshop da Adobe também. Comecei a estudar o Scribus, que é o equivalente ao InDesign. E aí fui procurando essas alternativas e tal. Por exemplo, no curso de design que eu tinha feito da Seven na época, quando ela existia, eu fiz um curso de Maya lá, como estagiário. E eu fiquei procurando, será que tem algum substituto para o Maya? E tem, chama Blender. Inclusive, hoje em dia, ele é mais usado até do que o próprio Maya, de tão bom que ele é. E ele é de graça. Todos esses programas são de graça. Aí eu falei,
cara, tinha tudo isso de graça pra eu usar e eu não sabia. E ninguém nunca me falou nada, ninguém nunca deu, sabe, uma dica assim, ó, se você não quiser usar Adobe, tem esse outro programa aqui. E eu lá pensando, vou ter que craquear Adobe, ou vou ter que pagar assinatura, porque na época que eu comecei, Adobe não tinha como você pagar, porque vinha em CD, né? Era a época do Photoshop, Illustrator, etc. CS5, quando eu comecei. Eu peguei para começar bem na época da transição do CS5 para o CS6. E esses programas você não tinha como baixar da internet. Você só tinha como baixar a ISO, né? Que era, na verdade, o DVD que alguém comprou com a licença. E aí, como não tinha licença, você baixava essa ISO, instalava os programas e depois você botava o crack. Que a gente sabe que essas coisas de craquear, hoje, ainda mais hoje em dia, bota a gente em muito risco, né? De vazar senhas, vazar nossos arquivos. E eu já tava muito nessa vibe de não quero isso pra minha vida, já nessa época da faculdade. Então eu fiz essa transição. Tudo que eu aprendia na faculdade, eu aprendi a metodologia por trás, com o software da Adobe mesmo, durante a aula. Depois eu passava, fazia uma transcrição desse conhecimento para esse outro software que eu estava utilizando. Então, por exemplo, tive uma aula de Photoshop. Aprendi como remover fundo de uma imagem. Eu pegava como eu fiz aquilo no Photoshop, eu tentava transpor esse conhecimento para tentar fazer a mesma coisa no GIMP, que é a ferramenta equivalente. Então, ao longo do tempo e ao longo da minha faculdade, eu fui substituindo os softwares da Adobe até o ponto de não usar mais. Hoje em dia, eu não trabalho mais com o software Adobe, justamente por conta dessa necessidade e dessa curiosidade. Então, assim, se você quer aprender alguma coisa, seja na própria linha da Adobe, não querer ir tão longe como eu fui, mas na própria linha da Adobe, você tem que ser curioso. Você tem que praticar. Por quê? No caso do meu conhecimento, eu tive que fazer muitos trabalhos com esses programas ao ponto de eu ter o mesmo nível de expertise que eu tinha com os programas da Adobe quando eu tinha feito a transição. Então eu tive que fazer muita logo, tive que fazer muita edição de imagem, muita edição de vídeo, muita coisa só usando esses programas. Até eu pegar o nível de falar, pô, tô seguro, se eu pegar qualquer programa aqui agora eu me viro. Se eu pegar Adobe eu me viro, se eu pegar esses aqui eu também me viro e executo o meu trabalho. Certo? Mas eles tinham uma Oi. ansiedade também, eles estão no primeiro período, né? E eu falei que na UCB foi assim, na outra faculdade que eu dava aula também, aqui é modular, não é disciplinar. Lá tinha disciplina de computação gráfica e de editoração. Aqui é diluído, né? Mas mesmo assim, o que aprende na faculdade durante as aulas não é o suficiente de habilidades que eles precisam para poder fazer profissionalmente. E aí é que está essa questão de fazer o estágio, de ir Uhum. para o laboratório, né? E mexer nos Praticar. programas, praticar. Então, Aí, assim, contigo foi diferente? então, para mim, todas essas coisas de prática vieram não só com os clientes que eu tinha naquela época, né? Também com as empresas que eu trabalhei, mas vieram também de desafios que eu me colocava. Tipo, pô, vou tentar fazer essa arte aqui que eu fiz no Photoshop, ou esse layout aqui que eu fiz no Figma, eu vou tentar refazer agora usando, sei lá, o Inkscape, ou o GIMP, ou, sei lá, na época o Pempot, né? Hoje em dia ele já tá mais forte, mas na época nem tinha isso, então a gente fazia com o Inkscape. Então, eu tentei passar esse conhecimento, sabe? Pegar de um e me desafiar a aprender com o outro, sabe? Então, assim, o que vai te fazer aprender vai ser a experiência, ou seja, não vai ser a faculdade, você não vai sair da faculdade pronto, mas se você pratica e se você se desafia, você sai mais preparado do que quem não faz isso. O que vai te deixar pronto é o mercado quando você chegar lá. Quando você entrar, quando você começar a trabalhar no dia a dia, resolver desafios do dia a dia, porque cada empresa tem o seu, aí você vai estar pronto. Até lá, você só vai estar preparado. E aí você pode estar minimamente preparado, que seria só o conhecimento da faculdade, se você só fizer o que a faculdade está te falando, sem fazer estágio, sem praticar, sem nada. Ou você pode sair muito mais preparado se você for se desafiando ao longo do caminho e fazendo também estágio, trabalhos e tal, até você chegar num ponto de estar confortável em trabalhar, ok?
A Lorene perguntou, falando em UX e UI, né? Quais as melhores dicas para quem quer entrar nessa área? E a Júlia colocou, você acha que não usar Adobe pode fazer com que não me chamem para trabalhar? Tá, vamos lá. Primeiro a pergunta sobre UX, tá? Melhores dicas para quem quer entrar nessa área. Primeiro, faça algum curso de especialização em UX. Você não precisa necessariamente fazer um curso de ferramenta, como por exemplo de Figma, ou de Adobe XD, ou de Penpot, ou de qualquer outra. Primeiro, faça o curso de UX. Por quê? Vagas de UX geralmente cobram mais a metodologia, ou seja, como você faz uma pesquisa, como você faz uma entrevista com o usuário, como você faz um discovery, como você faz os processos de UX, tá? Como você usa a ferramenta, eles não vão cobrar tanto porque já se imagina que você saiba usar pelo menos o mínimo. E se você já usa ferramentas da Adobe ou de outras empresas, como por exemplo a Affinity, não tem novidade para quem vai usar o Figma ou o Penpot ou qualquer outro, porque é muito intuitivo. Talvez seja um atalho ou outro que é diferente, um lugarzinho ou outro de alterar alguma coisa que é diferente, mas no geral é tudo muito intuitivo, tá? Então, essa seria a minha dica. Foque em aprender os processos de UX, tá? Isso no YouTube, se você quiser procurar, tem vários canais que ensinam, tem no meu canal, tem em vários outros canais também, Chief of Design, tem no canal também do UX Now, tem no canal da professora Amires Fernandes, você pode procurar em qualquer desses, você vai encontrar bastante conteúdo para você começar a estudar esses processos de UX. Passado isso, se você quiser profissionalizar mais, aí você faz um curso de UX, tá? E aí sim, depois de ter feito o curso, você pode querer fazer um curso de ferramentas se você quiser. Não é obrigatório para você começar a aplicar para as vagas. Se você já tiver essas duas primeiras etapas, você já consegue. Mas se você tiver o curso da ferramenta, você sai um pouco mais na frente de quem não tem, tá? Quanto a outra pergunta aqui, você acha que não usar Adobe pode fazer com que não te chamem para trabalhar? Então, vamos lá. Quando eu estava trabalhando ainda para o mercado, antes de eu começar a minha carreira como freelancer, não que eu tivesse começado agora há pouco, né? Eu já tive a carreira de freelancer, parei um pouco, trabalhei com algumas empresas no mercado e agora eu retomei a carreira de freelancer. Na época em que eu estava trabalhando com essas empresas, nenhuma empresa me exigiu trabalhar com um software específico, tá? Talvez seja uma questão de sorte, ou talvez seja uma questão de eles entenderem que eles queriam o resultado da entrega e não a ferramenta, ok? Então eu trabalhei com empresas que não me cobravam de usar nenhuma ferramenta. Eles queriam que eu entregasse uma logo, queriam que eu entregasse um flyer, queriam que eu entregasse um banner, e eu fazia isso com as ferramentas que eu queria usar. Nessa época eu estava usando Adobe, depois de um tempo eu passei a usar os softwares livres que eu falei agora há pouco. E nenhuma empresa ficou assim, ah, por que você não está usando mais Adobe? Por que você não está mais usando o Adobe alguma coisa? Ninguém me questionou. Só falaram, não, tudo bem, tá entregando aqui o vídeo editado, tá tudo certo, tá entregando a logo, tá tudo certo, sem questionamentos. Inclusive, uma das empresas que eu trabalhei como terceirizado foi a Globo. E quando eu entrei na Globo, eu cheguei a conversar disso com o meu gestor. Ele falou: olha, a única ferramenta que a gente tem a exigência de você usar é o Figma, porque outros designers da empresa também usam. Todo o resto do ecossistema você pode usar o que você quiser. Ninguém vai se importar. E foi exatamente o que eu fiz. Então, na Globo, eu usava o Figma, mas usava todo o resto como software livre. Eu usava Inkscape, usava GIMP, usava o Scribus quando eu tinha que fazer alguma diagramação de alguma coisa, usava o Kdenlive quando eu queria editar vídeo. Ninguém nunca me cobrou, use softwares Adobe, ali naquele ambiente. Mas me cobraram de eu usar o Figma. Então, depende do contexto da empresa. Se a empresa precisa que você utilize software Adobe, por qualquer motivo que seja, logicamente, você não saber software Adobe te coloca numa posição prejudicada. Só que não é porque você pode querer estudar softwares livres e utilizar eles também que você precisa deixar de usar Adobe, tá? Uma coisa não anula a outra. Você pode continuar estudando Adobe, usando Adobe em alguns projetos, fazendo algumas coisas com o software Adobe, mas, por exemplo, não quero pagar a Creative Cloud. Então, usa o software livre. Você não paga nada. E fica usando eles e faz os seus trabalhos, estuda as coisas com eles. Quando você quiser pagar a Creative Cloud, ou se você quiser buscar ela de caravela via Pirate Bay e essas coisas,
Quando você quiser usar eles dessa forma ou pagando, você usa eles também. A grande questão para você ter essa versatilidade de usar vários softwares é você desenvolver uma metodologia de trabalho onde esses softwares não comandam o seu trabalho. Ou seja, eles são uma ferramenta onde você executa. O que comanda o seu trabalho são as metodologias que você usa antes e depois. Por exemplo, uma coisa que eu tenho aqui na frente da minha mesa, e eu uso muito aqui, é esse caderninho. Tem esse caderno quadriculado aqui, onde aqui eu faço os meus wireframes. Então eu tenho aqui vários wireframes que eu já fiz para várias interfaces. Ó. Wireframe para um dashboard que eu tinha feito aqui. Deixa eu pegar um outro aqui. Eu tô falando para vocês, essa semana estava uma discussão no grupo de professores e até os alunos de banco colocaram, né, que a meta vai automatizar as propagandas. Automatizar, porque a IA faz. E o Pedro Portugal, que é o professor, aqui dizendo que demitiu mais um. o redator porque a IA faz isso. Tudo isso aqui são interfaces que eu fiz o protótipo. Já elas existem, estão com os meus clientes, mas eu comecei aqui. Agora me fala uma coisa. Quanto que eu pago para Adobe para usar isso aqui? Nada. Eu comprei esse caderno aqui, eu faço tudo aqui. Depois que eu tenho a minha interface aqui, aí eu penso qual programa eu vou botar ela. Ou seja, depois que eu trabalhei no conceito, depois que eu já tenho bem clara a ideia que eu quero executar no papel, o que eu vou fazer agora? Que ferramenta vai ser melhor para eu executar esse trabalho? Ah, é o Penpot? É o Figma? É o Lunacy? É o Sketch? É o Adobe XD? Aí eu vou decidir. E aí sim eu vou começar a trabalhar com a ferramenta. E aí vem uma outra etapa, que é o quê? A adaptação. Como você se adapta a uma ferramenta? Para você se adaptar a uma ferramenta, você tem que, primeiro, utilizar. E segundo, você tem que criar um método de trabalho com essa ferramenta. Ou seja, como você organiza os painéis? Por exemplo, à direita eu gosto de deixar o painel de camadas, à esquerda eu gosto de deixar o filtro de não sei o que, ou o painel de não sei o que. Como você organiza esse programa? Se você fizer a mesma exata organização, ou o mais parecido possível, em todos os programas que você quer utilizar, além de colocar também os mesmos atalhos de teclado, todas as coisas muito parecidas, você não vai ter dificuldade em trocar de um programa ou outro. Vai ser meramente uma necessidade prática. Por exemplo, eu acho mais prático fazer isso no Illustrator do que fazer no Inkscape. Ok, você vai abrir o Illustrator e vai fazer lá. Isso aqui é mais prático de fazer no Inkscape porque ele tem ferramenta tal, tal e tal, que é melhor para esse tipo de coisa. Aí você vai abrir o Inkscape e vai fazer lá. Sabe? Não tem uma dificuldade. A grande questão é que, inclusive é uma crítica que eu tenho, todo o nosso sistema de ensino de design, ele é focado em ensinar Adobe. Sendo que a Adobe, hoje em dia, não é a única opção. E ela, na verdade, nunca foi, porque a época em que a Adobe tinha o seu crescimento ali, teve o seu auge, foi a época que existia também o Corel, que é muito famoso. Então a gente tem o Corel Draw, que várias gráficas pedem arquivo em Corel até hoje. Então, a Adobe não é única, né? Ela nunca foi única. E hoje em dia a gente tem os softwares da Affinity, que diferente da Adobe, que funcionam nesse sistema de assinatura, os da Affinity funcionam em compra única. Você abre ali, compra e depois você não paga nunca mais. Você compra ele é seu. Então, por exemplo, para quem não quer ficar pagando assinatura todo mês, usar os programas da Affinity pode ser melhor do que usar os da Adobe. Mas e os arquivos? Eles vão abrir se eu pegar um arquivo da Adobe e abrir no Affinity, ou se eu pegar um arquivo da Adobe e abrir no Inkscape? Vão. Especialmente se você salvar com formatos abertos. E aí é uma outra gama de conhecimentos que vocês vão ter que adquirir. Salvar seus projetos no formato da ferramenta, no caso seria Illustrator ou Photoshop ou qualquer outra, e em um outro formato que seja aberto. Para quê? Se você ou seu coleguinha for utilizar aquele arquivo, ele tem as duas coisas para abrir. O original, vindo da ferramenta em que você fez o trabalho, mais um outro que pode ser compatível com várias outras ferramentas. E tem vários formatos abertos que você pode escolher para vários tipos de coisa. Por exemplo, no caso do Illustrator, você pode salvar os seus arquivos como SVG. E o SVG abre em todos os programas que trabalham com vetores. Até no próprio Figma, que não é um programa para fazer as coisas que o Illustrator faz, mas abre vetor também. Então, fica fácil de você transicionar entre as ferramentas se você trabalhar dentro dessa metodologia.
Quanto ao mercado, o que eu recomendo é, se você está vendo que existe uma grande cobrança do mercado ao redor de uma determinada família de ferramentas, aprenda esta família de ferramentas primeiro e depois aprende as outras que você se sente confortável de trabalhar. Você não vai estar excluindo conhecimento, você está acumulando, está ficando mais valioso, sabe? Renan, você Mais tem perguntas? algum modelo de portfólio que você acha bacana para mostrar, para a gente terminar? Sim, claro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho dois, na verdade, para mostrar. Deixa eu abrir aqui. Vou botar o compartilhamento Depois deixa agora. seu Instagram também. Eu não tô ouvindo direito. Não sei se tá... O microfone tá com algum problema. Vai falar depois deixa Agora seu tá bom. Instagram também. Tá, claro. Seu Instagram, seu canal no YouTube. Claro, pode deixar. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acho que vocês já estão vendo, né? Não sei. Se não tiver, me avisa, por favor. Esse aqui é o meu portfólio no Behance, tá? Aqui eu nem estou atualizando tanto porque eu já estou transicionando para fazer o meu site de portfólio, mas antes eu utilizava o Behance. E aqui eu fiz o seguinte, por exemplo, esse aqui é um trabalho de identidade visual. Nesse trabalho, eu fiz questão de deixar toda a questão de metodologia, o problema que eu estava tentando resolver, tudo mais, a parte da grid, a aplicação, tudo aqui. Então tá bem documentado o meu processo para fazer esta identidade visual. Lógico que aqui tem pouquíssimo texto, eu podia ter explicado um pouco mais, mas esse já é um trabalho um pouco mais antigo, então eu expliquei o que eu tinha naquela época, como eu entendi as coisas naquela época. Hoje, se eu fosse refazer este trabalho, deveria ter mais umas 3, 4 páginas aqui de detalhes sobre como eu fiz isso tudo aqui, tá? Que é o que eu estava falando com vocês. Às vezes você tem um trabalho, ele não está tão bem explicado, mas se você tivesse outro mais bem explicado, você poderia colocar esse outro no lugar, no seu portfólio, tá? Tenho também esses dois outros trabalhos aqui, que aí já são trabalhos de UX. Aqui eu já explico melhor as coisas em relação à metodologia. Então, eu mostro o trabalho, mas também explico várias coisas. Explico o problema, explico o que eu percebi, explico o que eu testei, explico tudo que eu consigo até chegar ao desenho final, que é a solução que eu encontrei para resolver o problema que eu detectei. E aí, aqui no lugar de deixar uma imagem, como o Figma permite isso, eu deixo um protótipo navegável. Então, quem for interagir com isso aqui pode interagir com a ferramenta como se estivesse usando a ferramenta conforme eu propus no que eu encontrei na minha pesquisa, no meu design. Ok? Tem esse outro case aqui também, que ele é um case um pouco menor, porque ele é um projeto de landing page que eu fiz enquanto estava na Globo. Então aqui eu explico o objetivo e quais eram as diretrizes desse projeto, ou seja, quais restrições eu tinha para fazer esse projeto. Eu não podia fazer do jeito que eu quisesse. Eu precisava fazer dentro de algumas diretrizes, que era ser single page e utilizar o padrão visual que outros portais da Globo estavam utilizando. E aí eu fui fazendo todas essas coisas aqui. Separei a base de ícones que eu ia utilizar e aqui eu coloquei o protótipo explicando como que eu fiz, né, também toda essa interface. Então aqui tem toda a interface navegável e tudo mais. E aí tem também aqui a parte final, que é o quê? Depois de algumas etapas, de algumas coisas que aconteceram pós esse protótipo, porque ele é o protótipo, né, o design da interface, é uma etapa do desenvolvimento, houveram algumas alterações, tiveram algumas rodadas de alterações, e aí o final ficou neste link aqui. E aí, se a gente abrir, a gente vai ver o protótipo final, que nem é parecido mais com aquele, porque o antigo foi feito com base em um sistema que existia antes, e esse novo já é feito com base em outro sistema de design que eles estavam desenvolvendo na época que eu estava lá. Então esse aqui tem muito mais detalhes, tem muito mais coisas, é muito diferente do que o que eu tinha desenhado. Mas ainda tem coisas do que eu desenhei. Por exemplo, se eu for pegar aqui no meu protótipo, a gente tem essa região, que é a região de documentos e manuais. E do mesmo jeito que está aqui, também está aqui. Ó.
Então, foi mudado um pouco o aspecto visual, mas não mudou por completo. Houveram pequenas mudanças, algumas outras coisas continuaram mais ou menos do mesmo jeito que estavam lá no protótipo inicial, ok? Falando sobre organização do portfólio, eu tentei deixar aqui no meu portfólio do mais recente para o mais antigo, ou seja, esse primeiro é o projeto mais recente que eu fiz e os outros aqui para trás são projetos mais antigos. Inclusive alguns eu até juntei no mesmo projeto. Esses aqui são inclusive os da época que eu estava na faculdade, né? Então, aqui se eu abrir, a gente vai encontrar uns designs bem mais porcos do que os que eu faço hoje em dia. Mas são assim porque eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, né? Então, é uma coisa então bem importante. Você não deve ter vergonha do que você já fez, tá? Por mais que você olhe hoje e perceba que talvez não esteja tão bom, ok? E qual é a mudança que eu estou fazendo no meu portfólio? Hoje eu estou trocando meu portfólio para um site pessoal. Então ainda não está pronto, tem muita coisa ainda por fazer, mas esse é o site que eu estou fazendo. Então aqui eu já estou colocando muito mais personalidade, eu já estou colocando muito mais coisas que eu quero colocar e também estou colocando projetos que não estão no meu Behance, tá? Então tem alguns clientes aqui, algumas coisas que eu fiz que não estão lá no meu Behance. Mas nesse aqui eu consigo imprimir mais a minha personalidade, colocar os projetos para serem apresentados com muito mais clareza e mais detalhes do que eu fiz naquela época, certo? Que é o que eu quero fazer com o meu portfólio. Eu quero que os meus projetos sejam melhor apresentados e que eu possa colocar detalhes que no Behance eu não consigo colocar ou que talvez no Behance eu fique limitado em certas formas de colocar. Então por isso que eu estou transicionando de ter o Behance, que eu não vou deixar de ter, mas eu vou deixar de alimentá-lo com constância para colocar os meus projetos no meu próprio site, ok? Alguma dúvida em relação ao Behance? Ou alguma outra? Não, quer fazer alguma pergunta? Ó, eu vi aqui no Oi? chat, parece que tem uma pergunta do Miqueias. Entendi. A Tati já fez todas? A Tati já fez todas as perguntas? Tá certo. Estão brincando, a Tati já fez todas as perguntas. Miquel perguntando como foi trabalhar na Globo. Mas a gente já tem que ir se despedindo, vou deixar o Renan responder. E já, assim, agradecendo muito, porque eu sei que o tempo do Renan é corrido, né? E pedir para ele deixar, por favor, as redes sociais dele, para vocês acompanharem o Renan. O Vou Renan deixar passa aqui por para vocês, dia, ó. Deixa eu ver aqui onde é que tava. continuação. Tava perdido aqui nas minhas Continuação? abas. Aonde? Ah, já estou querendo continuação, Renan, aqui. O Mais Renan, ainda? vou te falar, sabe o que o coordenador falou aqui? Que ele Ah. quer te trazer para dar aula aqui, homem. Ué, eu já falei, estou aberto a propostas. Me traga aí. Ele falou que Agora é quer com você ele, dar não é aula comigo. aqui. Ah, tá faltando profissional de UX aqui para dar aula, Renan. Ó, vou vou fazer uma coisa com vocês. Se os alunos quiserem, vocês vão lá e vão perturbar o seu coordenador, aí ele vai mudar de ideia, tá? É só ir lá perturbar ele, mas Ah, eu vou falando para vocês perturbar o coordenador para colocar ele aqui, ó. exatamente. É bom para trazer, né, um gás assim, né, de juventude. Precisa. Aqui, ó, pessoal, tô deixando aqui as minhas redes para vocês me seguirem, tá? No YouTube é Renan Mairink Design, lá vocês vão aprender muito, inclusive sobre isso que a gente falou, Renan, sobre... Oi? não, estou apontando as redes. Ó, o pessoal ainda está muito curioso aqui de saber como é que você foi trabalhar na Globo, Renan. Tá, então Foi networking. Então vamos lá. Como é que eu fui trabalhar para a Globo, não na Globo, para deixar isso claro, tá? Trabalhar na Globo significa a Globo me contratar diretamente. Trabalhar para a Globo foi uma Trabalhou para a terceirizada Globo. que falou: você vai ficar alocado na Globo, ok? Só para deixar isso claro. Eu fui contratado por essa empresa terceirizada na época ali da começo da pandemia, ainda, dá para se dizer assim, que não tinha estourado ainda a Covid como a gente conheceu. Mas eu fui contratado através do LinkedIn. Eu tinha colocado minhas coisas lá no LinkedIn, portfólio, tudo lá.
A avaliadora viu, achou meu trabalho legal, me fez uma proposta. Olha, você não quer participar desse processo seletivo e tal? Ela nem tinha me explicado no primeiro momento que era para trabalhar na Globo. Eu falei, achei interessante, quero sim. Aí eu fiz a primeira entrevista com ela me explicou que era para trabalhar lá na Globo e tal. Eu falei, poxa, que legal. É uma empresa que eu sempre vi as coisas, sempre achei legal, o design também das coisas, sempre achei legal. Eu queria realmente, de fato, estar trabalhando naquele ambiente. Aí passei todos os processos, conheci quem seria o meu coordenador lá, inclusive uma pessoa incrível, muita saudade dele, porque a gente infelizmente perdeu contato depois do meu desligamento lá. Mas quando eu tava nesse processo pensando assim, cara, acho que eu não vou passar nisso não. Porque trabalhar pra Globo, não sei se eu consigo, não sei se eu vou dar conta, que é o que eu falei, aquela questão de estar pronto, né? A gente nunca está pronto até de fato começar a fazer as coisas. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, nossa, mas era isso? Eu sempre pensando assim, nossa, vou ter que fazer um monte de coisa, não sei o que e tal. Quando eu cheguei lá, não, um ambiente super tranquilo, as demandas chegavam tranquilas, Olha, tá tudo falando acontecendo de forma ordeira. Então eu falei, nossa, era isso, eu que preocupado que ia ser, sabe, um monte de caos e eu ia ter que saber um monte de coisas que eu não sabia. Não, na verdade eu já estava preparado para aquilo, eu só não tinha entendido ainda. Né? Pelo menos a recrutadora entendeu e tinha me contratado para essa vaga. Inclusive, eu sou muito grato a todo o pessoal que me colocou nessa vaga, porque foi uma experiência para mim muito engrandecedora, né? Infelizmente, eu não fui efetivado como funcionário Globo. Gostaria muito de ter trabalhado mais internamente, porque tinha uns projetos muito legais que estavam acontecendo na época que eu estava, e eu queria ter feito parte, mas não rolou. Mas eu ganhei outras coisas em troca, né? Aquela questão da vida, né? Às vezes você não ganha o que você quer, mas ganha o que você precisa. Então, eu saí de lá pensando, tipo, poxa, eu não vou poder participar desses projetos que eu tava achando super legal, mas eu ganhei vários outros projetos super legais para fazer. Então, fiquei no 0 a 0, vamos dizer assim, né? Fiquei bem ainda. Obrigada, Renan. Amanhã eu vou te mandar por e-mail depois o certificado. Os alunos já estão querendo que você vá para Bangu, ó. Vou falar com o Jack depois. Traz ele para Bangu. Gostei da aula. Quando é a próxima, quero te ver Ó, pessoalmente, vou Renan. ter que vir mais vezes, hein? Vou ter que vir mais vezes. O pessoal tá querendo mais, eu vou ter que vir mais vezes. Ah, tem que vir como professor dando aula, né, Renan? Tem a É, vida aí não é comigo. financeira, né, em sala de Eu aula. quero, eu já disse que eu quero, já deixei isso claro, mas não é comigo. Então é isso, obrigada, obrigada mesmo, de coração. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Quem quiser ligar a câmera para tirar um print aqui, ó. Amandinha, tira print para mim também, que eu tô no computador, não Pessoal, consigo tirar. antes da gente encerrar, só explicar para vocês o que que vocês vão encontrar nas minhas redes para vocês irem para o lugar certo, caso vocês já queiram ver alguma Presta coisa atenção. específica, tá? No YouTube eu produzo conteúdo sobre design open source e sobre UX. Então, sabe, todas essas ferramentas que eu falei para vocês, alternativas à Adobe, lá no YouTube vocês vão encontrar bastante conteúdo sobre elas lá. Tutoriais, cursos, tudo lá já prontinho para vocês. Então fica mais fácil de vocês aprenderem isso que eu falei hoje, tá? No YouTube eu também produzo alguns conteúdos de UX, mas no YouTube não, no Instagram eu também produzo alguns conteúdos de UX, mas lá eu ainda estou fazendo poucas coisas, porque é um tipo de conteúdo que eu estou adaptando. Então, ainda tem poucos vídeos, mas eu estou colocando mais conteúdo lá também. Lá vai ser mais focado no conteúdo de UX especificamente, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Oh, pronto. A Lorene já foi ver os vídeos, ó, lá no YouTube. O pessoal já está indo atrás já. Bom, o Eu tô pessoal está achando que falando vai cair bastante aqui aqui o no chat, ritmo, a ó. meia aula e tal. Aí você já sabe. Eu tô tirando print de tudo, Renan, te contar. Fico agradecido, pessoal. Fico agradecido pelo carinho de vocês. Também fico agradecido pela oportunidade de poder estar falando aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, se vocês quiserem conversar comigo, eu não sou uma pessoa inacessível, tá? Eu sou realmente um cara ocupado, mas eu não sou inacessível. Vocês podem falar comigo nas minhas redes, podem comentar nos vídeos, eu respondo sempre que eu posso. Então, se vocês quiserem falar comigo alguma coisa, só me contactar e a gente conversa conforme também eu tiver tempo para responder todo mundo, tá bom?
Já pode, ó, tirar um print da aula de hoje, postar uma foto, marcar o Renan lá, né, Pode me Renan? marcar, E não a tem escola problema de nenhum. comunicação, por favor. Comunicação Uniswan. O coordenador Sim, de vocês sim. veio ficar feliz. Tem que marcar o Uniswan, marcar a professora, marcar o coordenador. Pode me marcar também. Quando fizer algum trabalho bacana, ó, Renan? Sim. Começar o portfólio, fala assim, alô, aqui, ó, estou começando meu portfólio. Então, no primeiro período tem que fazer de agora. Na verdade, aí é a dica para vocês. Se você não deixa para começar o portfólio depois que tiver tudo pronto, não. Começa agora mesmo. Já vai fazendo, vai trabalhando para quando tiver lá na frente, no último período, já tá pronto. Você só vai ajustar. Mencione ele lá, depois ele analisa, Josi. Ela libera o Insta. Ué, mas eu não tinha bloqueado nada não, gente. Vocês eram para vocês conseguirem me marcar. Deixa eu ver aqui se não tem alguma configuração também, que esse Instagram aqui é complicado, né? Ih, pessoa da comunicação animada. Deixa eu ver aqui. Ah, olha aqui. Tinha uma configuração aqui que tava diferente. Agora eu liberei aqui, tá? Para todo mundo conseguir me marcar. Agora tá resolvido. Ei! Problema meu. Beijos, beijos. Amanhã estou com a turma de Bangu de manhã, Campo Grande à noite. Vou lembrar, nem falei, ó, quem puder levar a revista, a cola que eu pedi, agora eu pedi fazer atividade. Eu Tá gosto é bom. disso. Não mudei nada, né, no serviço. Eu estou mais cansada e mais velha. É. Pessoal, muito obrigado. Grande abraço para vocês. Qualquer coisa, entre em contato e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.